Olá, o projeto de lei orçamentário foi aprovado em primeira discussão e nesta semana os vereadores devem analisar a matéria. Para a educação, os investimentos previstos são de cerca de 885 milhões de reais. O Questão de Ordem de hoje, que volta ao vivo, dá sequência à discussão do orçamento e desta vez fala da educação com os vereadores Pedro Tourinho do PT e Paulo Búfalo do PSOL. Sejam bem-vindos, vereadores. Eu gostaria primeiramente, vou falar inclusive com o vereador, começar pelo vereador Paulo Búfalo, que inclusive já foi líder de governo nessa casa numa outra oportunidade, num outro governo, atuou também bastante na área de educação. Isso. Vereador, quando a gente observa aqui a peça orçamentária, nós que somos leigos, né, a gente observa que tem a secretaria e dentro da secretaria tem algumas unidades gestoras. A gente observa que tem aqui, por exemplo, o gabinete do secretário, o departamento financeiro, o departamento pedagógico, o conselho de educação, departamento de apoio à escola. Gostaria que o senhor dissesse como é formado esse todo, que tem aí agora uma previsão de 885 milhões de reais. Seja bem-vindo. Obrigado, Mina. Mina, o orçamento da educação, do ponto de vista da estrutura, ele não vai variar em relação ao conjunto do orçamento. Então, esses departamentos que você citou, né, eles são criados, assim, são estruturados para poder fazer o vínculo das despesas, dos projetos. Então, há um detalhamento. É o órgão, que é a secretaria, depois aí esses departamentos. Então, por exemplo, para uma escola X, ela vai receber, suponhamos que 100 mil, mas tanto vai vir de um departamento A, B e C. Exatamente. É isso? Ou uma área. Antes de falar de uma escola, nós temos que falar de uma área. E depois falar de programas, de projetos. Obrigada. Mas falar de uma área. Então, o departamento pedagógico, ele vai ter dotações aí previstas para a educação infantil, para o ensino fundamental e dentro disso para a construção de unidades, para a contratação de pessoas. Então é esse detalhamento. Então os departamentos têm a ver com o detalhamento que não foge da estrutura de outras secretarias. Tá ótimo. Então, e agora eu dou as boas-vindas ao vereador Pedro Tourinho e já faço também a minha primeira pergunta a ele, vereador. É o seguinte, se nós analisarmos os 3 últimos anos, em 2013 nós tivemos 702 milhões, quase 703 milhões para a educação. Este ano uma previsão de 807 milhões 586 mil e para 2015 essa previsão de cerca de 885 milhões. Sim. O senhor vê isso como um avanço para Campinas? Bem, esse incremento, eu tenho até aqui, é um incremento de 76 milhões 710 mil reais, né? É um incremento de 9,5%. Naturalmente, a gente vê com bons olhos um incremento numa área tão sensível e importante feita educação. A gente não tem como não considerar um avanço importante, embora a gente considere também que as necessidades da rede de educação são grandes o suficientes para a gente poder desejar um aumento ainda maior do que esse aqui. Eu acho mais importante do que discutir o número total, Mirna, na verdade, é a gente discutir qual setor e de qual maneira, em qual área está acontecendo um crescimento maior e que acarreta, né, que vai se beneficiar desse crescimento orçamentário total. E aí é interessante a gente ver que desses 76 milhões de reais, 54 milhões de reais são para terceirização. Esse incremento é um incremento de 54 milhões, é um incremento de 20%, né, um total agora de 353 milhões 461 mil, para a rubrica que são outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Que isso é a nave-mãe, é isso? Nave-mãe e outras formas de terceirização que a gente tem aí na rede. Então, acho que é interessante que que fique evidenciado que se, por exemplo, a aplicação direta, né, o gasto com pessoal da administração direta na prefeitura vai crescer 5,4%, tendo um incremento de 19 milhões de reais aproximadamente, quase 20, né, um total que não é pouca coisa, 326 milhões 581 mil. O total que vai para as terceirizações não é só 5,5%, é de 20%. E no caso das terceirizações para a pessoa física, é de 50% o incremento que a gente vai ter.
Então, acho que isso, para nós, é um analisador importante, porque reflete uma orientação política e uma orientação, naturalmente, uma orientação técnica também dessa prefeitura e dessa secretaria, que é a de privilegiar o crescimento da nossa rede através das terceirizações, o que a gente sabe é uma questão bastante controversa e que traz, no nosso entender, uma série de prejuízos para a qualidade da educação que a gente tem na nossa rede. Sim, mas vereador, na verdade esse governo ele não estaria apenas ampliando o que começou no governo passado, inclusive com a participação do seu partido? Sem dúvida. Na Secretaria de Educação, especificamente, o PT não teve um papel tão importante assim no último governo, mas a gente, desde sempre, né, a gente participa de um setor que vê com muita crítica a maneira como foi elaborado e desenvolvido o projeto das naves-mães. Não é que não seja importante ampliar rapidamente o acesso à creche no município. A gente acha que tem que ampliar muito mais, inclusive. É uma das demandas mais importantes da nossa cidade hoje. Cerca de 10 mil vagas. É uma quantidade absurda e sem uma perspectiva concreta, no nosso entender, de ampliação do jeito que a gente gostaria. A gente acha que tem que ser ampliado o número de vagas em creche dentro de uma proposta pedagógica consistente, organizada, né? Desde a época das naves-mães, em que pese o mérito de quem trabalha nas naves-mães, das pessoas que estão lá construindo no dia a dia o trabalho na educação infantil nas naves-mães, a gente teme muito pela lógica do chamado depósito de crianças, que é a criação de serviços para a educação infantil que não tem, por princípio, o entendimento de que essa é uma fase muito importante da educação de um sujeito e não apenas um momento em que você vai tirar a criança da mãe para que a mãe possa trabalhar, fazer as suas funções. Então a gente vê com preocupação porque desde o começo desse projeto, esse é o principal tensionamento que a gente vê. O número de crianças por sala mais alto do que nas escolas da educação infantil da rede própria, uma dificuldade da discussão do projeto pedagógico nessas escolas. Então a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma visão bastante crítica e com muita preocupação. Sim, vereador Paulo Búfalo, o senhor, inclusive, foi um dos vereadores que trouxe aqui o movimento Quero Creche neste ano, apresentou algumas demandas. Quando o senhor olha o orçamento, apesar de ser nave-mãe, a gente sabe que vocês têm alguns pontos, digamos que um pé atrás naquele ponto da nave-mãe, do serviço. Não é um avanço para justamente resolver uma daquelas demandas do Quero Creche, que é, olha, a gente está com 35 crianças em cada sala e chegou uma diretora e disse, inclusive, tem dias que eu tenho que pedir para as mães se revezarem, uma trazer os filhos de terça e quinta, outras de segunda, quarta e sexta? É verdade, Mirna, que isso está ocorrendo. Agora, governar é também fazer uma opção de projeto. Então, a educação, há muitos anos, ela trava uma luta para garantir e a manutenção dos 25% vinculados a ela, né? Essa política pública como um todo. É 25% do município, 25% do estado, 19% do governo federal, 18% melhor. Bom, vinculados. O que ocorre é que os municípios, os governos como um todo, eles vêm se embrenhando por esses meios de terceirização, de transferência do público para o privado. E isso a população precisa saber, porque as naves-mães, quando o doutor Hélio surgiu com essa ideia mirabolante, ele poderia ter investido isso para construir creches e pré-escolas que o município precisava, em mês e semestre. Mas é que eu digo, se o governo atual está ampliando, pelo menos é o que nos parece, esse projeto, não é porque o projeto deu certo na cidade? Não, veja só, Mina, o projeto da nave-mãe, eu tenho um artigo que eu escrevi, inclusive, com a minha companheira a respeito disso, que ela é especialista na área de educação infantil. A ideia do projeto Nave-Mãe é fazer, primeiro, uma super creche de dimensões bem maiores que as unidades atuais. Para quê? Para poder, aquela ideia de que a educação custa muito, então vamos fazer aqui um verdadeiro Maracanã de crianças. A segunda, que aquela ideia, vamos profissionalizar a mãe, que além da unidade de educação, vamos profissionalizar a mãe.
Essa ideia é uma ideia retrógrada que, primeiro, lança a responsabilidade da criança para a mãe, e não é isso. As creches, elas são conquistas da mulher trabalhadora, mas ela é um direito da criança e da família. Então não importa se a mãe trabalha, se não trabalha, se o pai trabalha ou não. É preciso nós pensarmos a educação infantil para que o tempo da criança, né, seja atendido na educação, né? Primeiro, a criança seja atendida na educação e em tempo necessário para atender a própria criança e a família. A ideia, então, das naves-mães foi nessa direção. E a segunda questão é que ela abriu esse modelo de terceirização. Então, podem dizer o que for, né, mas o trabalho dentro das naves-mães é um trabalho precarizado. Não é à toa, né, que as pessoas, não, a criança custa muito menos na nave-mãe do que numa unidade de educação infantil. Lá, o vereador Torinho já falou. Quer dizer, tem mais crianças, menos adultos, as trabalhadoras, elas trabalham maior tempo. Então, tudo isso que as servidoras e servidores que atuam na educação infantil têm de benefício hoje, foi fruto de uma conquista. Não só uma conquista assim, salarial em si, mas uma conquista também de trabalhar menos horas para dar maior atenção, querer ter um tempo de formação. Então essas coisas nós fazemos a crítica mesmo. E caminha, no meu ponto de vista, não é um projeto que deu certo, é um projeto que se encaixa no modelo de governo. Um governo, no meu ponto de vista, acho que no nosso ponto de vista aqui, privatista, né, que vai entregando ao mercado. E tem uma coisa, viu, Mina, que eu acho que é uma concepção de fundo que, em última instância, é o que determina uma política feita essa, que é uma leitura de que quem é pobre pode ter uma qualidade de serviço público inferior a quem pode pagar. Em última instância é isso. Vou dar um exemplo. É muito frequente a gente ver mães, pais que utilizam a unidade, a nave-mãe, mas que anseiam pela possibilidade de pagar por um serviço privado de educação para ter o seu filho. Por quê? Porque tem um reconhecimento de que a qualidade deixa a desejar. É natural para qualquer um aqui, se a gente for conversar, a gente vai reconhecer que quanto um número menor de crianças por adulto vai trazer a possibilidade de maior atenção, melhor qualidade no processo educacional que a criança vai ter. Então, a formulação que eu acho que está no fundo dessa questão privatista, essa questão de fazer uma economia de recursos que precariza o trabalho e precariza a educação, é essa visão de que, de alguma maneira, se você é pobre e está tendo esse serviço através do poder público, ele pode, por algum motivo, ser de pior qualidade do que ele seria em um outro contexto, ou até do que o próprio poder público já ofereceu nos serviços próprios da rede. Sim, agora não tirando, claro, o mérito dos profissionais da rede, mas eu me lembro que, inclusive, quando vocês falaram sobre isso, um vereador da base até falou, olha, vai conhecer uma nave-mãe, tem muitas pessoas que, inclusive, falam que o serviço da nave-mãe é melhor até de uma creche própria. Vocês chegaram a constatar isso em algum momento ou não? Mas vocês vão me responder daqui a pouquinho, porque o Questão de Ordem vai para um breve intervalo e volta já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é,
Quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Questão de Ordem está de volta e hoje discute o orçamento da educação para o ano que vem. A gente até agora está falando um pouco mais da educação infantil, que inclusive é uma área que apresenta bastante problemas aqui na nossa cidade. E no bloco anterior eu perguntei aos vereadores se eles conseguiram constatar em algum momento a diferença de atendimento das naves mães e das creches próprias da prefeitura. Vereadores. Veja só, Mirna, eu avalio que é importante dizer que nós reconhecemos o trabalho dos profissionais, de quem se dedica em torno de uma nave-mãe para fazê-la de qualidade. Ela precisa ser de qualidade, afinal de contas ela está recebendo dinheiro público para fazer isso. Então, ela precisa ser de qualidade. É o MOCIP que cuida da nave-mãe, é o MOCIP que cuida das naves-mães, tá. De diferentes OCIPs. O que ocorre é que o seguinte, se comparado o projeto Nave-Mãe, essa forma de gestão com a forma de gestão pública, é aí que está a crítica. E o duro que os gestores, eles vão justificando isso, a lei de responsabilidade fiscal não nos possibilita. Isso vem, de fato, travando os serviços públicos. Agora, isso tem a ver com um debate mais amplo, que nós já travamos esse debate aqui também. Agora, nós não podemos deixar de fazer essa crítica, porque lá tem trabalhador precarizado, lá tem superlotação também. Basta ver agora a nave-mãe do satélite Íris, que as crianças estão com mais de 3 anos, as de 4 e 5 anos, serão transferidas compulsoriamente lá para o Nóbrega. Né, então, isso... Para Marília Martorano do Amaral? Isso. Tomamos conhecimento disso recentemente, pela imprensa, enfim, os pais foram comunicados hoje disso. E acho que tem uma coisa, Mirna, só que é importante colocar, você faz a pergunta, né? Ah, já vi pais que gostam disso ou gostam daquilo. Isso aí é uma coisa que, se você pegar caso a caso, você vai ter de tudo. Você vai ter gente que detesta a creche pública, gente que ama a creche pública, gente que detesta a creche particular e adora a creche pública. E assim vai. A questão que nós estamos falando aqui é como um todo, enquanto política pública e os resultados que a gente espera para o todo da população. É porque eu digo isso, vereador, só cortando um pouquinho, porque para a mãe e para o pai que leva a criança na nave-mãe ou na creche própria da prefeitura, às vezes para ela, o modo de gestão, ela não tem esse entendimento, é indiferente, claro. Que o importante para ela é que a criança esteja sendo atendida. O que faz diferença para essa mãe? Saber quantos coleguinhas tem na sala de aula, para quantos professores tem na sala de aula, isso faz diferença para as mães responsáveis. Sim. Né? Saber quantos coleguinhas vai ter na escola toda, qual que é a estrutura física que vai ter. Esse tipo de coisa, independente do modelo de gestão, os pais responsáveis vão estar todos atentos. Sim. E isso já é um indicador que, no caso das naves-mães, é prejudicado, por exemplo. Então, a discussão que eu estava falando, na verdade, é como um todo, do ponto de vista de modelo de política pública, e aí os resultados que você tem, eu que trabalho aí na área de saúde pública, né, a gente às vezes, é isso, você dá um remédio para uma pessoa, uma melhora, mesmo remédio, a outra morre. Caso a caso, é importante, mas não conta. O que a gente quer saber é o seguinte, se eu der esse remédio aqui para 100 pessoas, vai morrer mais ou vai salvar mais? E aí a gente descobre se um remédio é bom, entendeu? Da mesma forma, a política pública na área de educação. Como um todo, as nossas crianças vão ter um processo de desenvolvimento mais saudável, melhor acompanhado com uma política ou com outra. E a gente avalia com clareza de que, no caso das terceirizações, a gente está optando por um caminho que é menos benéfico para as nossas crianças. Mina, agora é importante perceber, olhando para o orçamento, que essa tendência de transferir a gestão para o mercado, atender essa demanda, há uma outra demanda, que aqui no programa nós já debatemos, que é a questão das unidades atuais, elas estarem superlotadas. Aí é incontestável que a prefeitura vai precisar, ou contrata, ou ela vai começar a terceirizar as unidades já existentes também. Porque aí entra aquele outro problema, que é a lei de responsabilidade fiscal, que a prefeitura sempre diz que já está
praticamente no último para dar a contratação, o problema é o seguinte, que ela diz uma coisa, mas ela declara outra. Por exemplo, se a gente olhar nos relatórios do Tesouro, eu tenho aqui nas mãos, a última declaração dela foi de que hoje ela atinge 46%, quando o limite de alerta é de 48,60%. É de 51,9%. Não, o prudencial, o alerta é de 48,60%. Então, há uma margem ainda. Outra questão, nós, recentemente, fomos para a Justiça combater uma legislação que criou cargos comissionados. E isso pesa também. E isso pesa. Então, esses 3 milhões ao ano destinados a esses comissionados poderiam servir, e está sendo computado na folha, poderiam servir para poder fazer as contratações necessárias. Então é essa tendência que nós, ao olharmos para o orçamento, constatamos assim, o governo ele caminha para poder ter mais mercado, ao invés de menos mercado. Porque veja, nós estamos falando de CIPs, mas eu quero dizer, respeito à gestão, respeito essas entidades, mas cada um na sua. E o que nós vemos, lamentavelmente, é uma tendência a pressionar para poder entrar aí, porque tem recursos na educação. Né? E tanto que em outros locais, os especialistas, não é mercado, mas é quase mercado. Sim, né? Falando então, agora ainda de políticas públicas para a educação, quando a gente olha o orçamento na área da educação fundamental, parece que é a coisa mais tranquila, mas ao mesmo tempo, pelo menos eu não observei alguma sinalização para a municipalização da educação fundamental, que tanto se fala que alguns municípios devem fazer, que o município que deve assumir essa educação fundamental. Então, Campinas não está preparada para isso? Veja, Mina, eu gostaria de comentar, porque eu acho que teria sido muito ruim se a cidade de Campinas, naquela tendência do final dos anos 80, início dos anos 90, tivesse entrado naquela onda de municipalização. Sim. Porque, lamentavelmente, o que tem ocorrido é que, e é uma tendência, tanto do governo federal como dos governos estaduais, vai transferindo para os municípios responsabilidades sem o compatível financiamento. Então, nós assistimos isso não só na área de educação, mas em outras áreas. Então, fazemos esse debate da municipalização, o município ele compartilha o ensino fundamental com o governo estadual. Ele tem escolas que aparecem com bom desempenho. Tanto que se fala que as escolas municipais, de forma geral, são melhores que as estaduais. Isso tem a ver com recursos financeiros. Então, ou seja, o município, a pergunta que nós fazíamos à época, e podemos continuar fazendo, está atualíssimo, o município, com esse recurso que o governo do estado coloca na educação, vamos supor que o governo passaria a transferir essa responsabilidade para cá, será capaz de suprir, né, as necessidades para colocar todos no mesmo patamar de qualidade, e nós vamos ter um rebaixamento, vamos nivelar por baixo, né, essa situação, porque o recurso é insuficiente. Então essa é a pergunta. Né? Isso que o Paulo coloca é importante, porque na nossa avaliação o ensino estadual é hoje imensamente sucateado, né, tristemente sucateado, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, e a gente vê as mesmas formas de precarização que a gente está falando aqui do município ocorrendo de forma muito mais acentuada e aprofundada na educação de nível estadual. Então, eu concordo com o Paulo quando ele coloca que a primeira questão é se esse recurso, uma vez passando esse recurso a ser gerido pelo município, se ele ia ser suficiente. Nos leva a avaliar que, naturalmente, tem que ter uma ampliação desse investimento por parte do poder público, tanto de âmbito federal quanto de âmbito estadual, especialmente o âmbito estadual. A gente tem uma situação, feito já foi dito aqui pelo Paulo, em que os municípios eles passaram ao longo dos últimos 25 anos a ter que arcar com a saúde de forma muito mais intensiva, com a educação de forma muito mais intensiva, ambas com vinculação mínima, né, de receita que tem que ser gasta. Os municípios têm que gastar no mínimo 15%, a média nacional hoje é 22% dos gastos dos municípios com saúde, educação tem que ser pelo menos 25%,
E ao mesmo tempo você tem as amarras da lei de responsabilidade fiscal, que a gente discutiu aqui na outra discussão sobre a saúde, e que inclusive você tinha apresentado o valor da saúde, né, que era 50 e poucos %. Mas quando o total que a prefeitura efetivamente está gastando com folha é de 46%, é aquilo que a gente tinha falado. Então, para nós, essa questão da maneira como são repartidos os impostos, das restrições da LRF, são questões sem as quais a gente superá-las, não tem como a gente avançar tanto assim do ponto de vista das políticas públicas da forma como a gente quer. Ou a gente repensa essa relação federativa, a distribuição dos recursos, ou fica bastante complicado pensar em fazer tanto com tão pouco recurso, feito efetivamente a gente acaba recebendo. Sim, a gente observa também no orçamento que para a educação de jovens e adultos existe uma previsão de um pouco mais de 12 milhões de reais. E a prefeitura tem feito campanhas, inclusive alguns vereadores têm falado aqui de classes que estão fechando por falta de demanda e uma série de coisas. O que está faltando para Campinas? Porque parece que 12 milhões é um bom investimento para a educação de jovens e adultos ou não? Deixa eu comentar uma coisa sobre isso. Só, a primeira coisa é o seguinte, quando os vereadores falam de falta de aluno nas salas do EJA, eu até acho que de fato deve acontecer. Agora, ter salas em que você tem 30 inscritos e acabam indo 10, indo 12. Formando 5. Formando 5. A questão da formatura dos que formam, eu acho até que tem que ter uma reflexão importante, porque a educação de jovens e adultos tem uma série de peculiaridades que a diferencia bastante da educação infantil, da educação do ensino fundamental. Mas uma das atribuições da prefeitura no que diz respeito à educação de jovens e adultos é fazer a busca ativa pelos jovens e adultos que podem se beneficiar de um processo educacional. E essa busca ativa não é feita. Nessas parcerias com as igrejas que tem sido falado... Paupérrimas, precárias, não chega. A gente tem um contingente imenso da população que se beneficiaria muito da educação de jovens e adultos e que não está sendo acionado, procurado. Falta de informação, é isso? Não, falta de uma política pública de busca ativa, do poder público formular uma política organizada que funcione para mapear essas pessoas e trazê-las para passar a integrar um processo educacional. Então, se você simplesmente abre uma escola de noite e coloca uma faixa lá na porta, será que o cara que é trabalhador, que trabalhou 8, 9 horas um dia numa indústria, que está se arrebentando, cansado, vai querer chegar de noite, olhar na plaquinha e falar, é aqui que eu vou? Será que funciona assim quando a gente fala busca ativa? É disso que nós estamos falando? Ou nós estamos falando da construção de outros tipos de processos que assumam um papel mais proativo por parte da prefeitura? Mirna, tem que, voltando um pouco, né, na questão do orçamento da educação, nós temos que perceber o seguinte, como há essa vinculação do orçamento, assim como na área de saúde, ele respeita um certo crescimento, deve respeitar porque tem a vinculação financeira. O governo, ele precisa planejar melhor esse recurso. Tanto que distribuição aqui distribuição e o próprio investimento que ele faz cotidianamente. Porque o prefeito abriu aqui o ano legislativo em 2013, dizendo que o prefeito anterior não tinha investido na educação. Compraram lá uns entulhos chamados de kits ambientais. Ano passado, o governo, a Secretaria de Educação foi atrás de comprar prédios para poder atingir recursos que seriam destinados à educação. Então, por que eu estou dizendo do planejamento? Porque nós precisamos olhar para o recurso da educação sempre como um investimento que está sendo feito. E nessa questão da educação de jovens e adultos, quer dizer, nós temos a busca ativa, ela é importante, mas seria necessário, inclusive, se nós tivéssemos, tudo bem, tem poucos que estão se formando, mas nós precisamos desse investimento, a partir de uma visão de que o analfabetismo é uma chaga que nós precisamos acabar com ela. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas se emancipem, que elas possam ter mobilidade, que elas possam morar, que elas possam dialogar no bairro. Não que não tenha isso na educação informal, mas a formalidade disso, através da educação de jovens e adultos, estimular ela, inclusive, a ter uma profissão, de repente, isso
vai mudar, sem sombra de dúvidas, né, a condição de vida, de conhecimento dessas pessoas. Por isso, o investimento ainda na educação de jovens e adultos, ele é baixo. E nós estamos vendo, o que nós estamos vendo é fechar turmas. É fechar turmas, é pegar o pessoal da educação de jovens e adultos, que tem, por exemplo, que são atendidos também pela rede de saúde mental, e tentar acelerar essas pessoas para que elas deixem, não reconhece a necessidade dessas pessoas estarem ali por mais tempo, inclusive na educação de jovens e adultos, e acelera para demonstrar índice, para demonstrar que está aprovando. Então, como tem essas peculiaridades, nós devemos, inclusive, nos próximos dias, realizar um debate aqui na casa a respeito do tema, enfim, com alguns professores da rede e uns especialistas falando desse tema da educação de jovens e adultos. Tá ótimo. Então, questão de ordem volta já discutindo ainda a educação e o orçamento de 2015. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o orçamento de 2015 para a educação em Campinas. A gente já falou de educação infantil, de educação fundamental, de educação para jovens e adultos, e agora eu queria falar um pouquinho com os vereadores sobre a educação especial. Inclusive, a gente votamos aqui recentemente algumas adequações de professores para a educação especial em Campinas. E o investimento, quando vocês olham aqui na área de educação especial, o investimento em Campinas é importante, é bom. Estamos saltando para que essa educação seja uma educação inclusiva mesmo? Vereador Paulo Búfalo. Bem, é importante perceber que a educação especial, ela precisa estar presente no conjunto da obra aí. Ou seja, na educação, no departamento pedagógico, precisa estar presente na educação infantil, no ensino fundamental, tendo em vista que a educação, ela não é só giz, lousa e cuspe, né? Então, você precisa ter uma estrutura de acessibilidade das escolas, precisa ter profissionais que lidem com diferentes tipos de deficiências, né? Então, as pessoas com deficiência, elas precisam de projetos e de gente capacitada para que a gente garanta essa inserção, sem perder de vista que, por exemplo, recentemente nós discutimos a questão da educação inclusiva para pessoas surdas. Há uma batalha na cidade para que pudessem manter o projeto que existia na cidade, porque assim como nós, ouvintes, somos alfabetizados na língua de origem, no caso a língua portuguesa, né, aqui, essas pessoas, elas precisam ser alfabetizadas em língua de sinais, em libras, para poder elas compreender, estarem inseridas depois com professores também capacitados para que ela possa seguir na educação regular. Ou seja, é uma área que ela vai demandar em cada nível de educação conforme essa demanda ela for se aproximando da escola. Então, assim como o vereador Tourinho falou, a questão da busca ativa é necessária para a pessoa vir se alfabetizar,
o censo das pessoas com deficiência na cidade e intervenções políticas que possam trazer essas pessoas para dentro do ensino regular, através inclusive do diálogo com as entidades que hoje as atende, é um fator também positivo nessa área. Sim. Vereador Tourinho, sobre educação inclusiva, a senhora acha que Campinas ainda precisa avançar de que forma? Olha, Mirna, acho que as políticas, né, para as pessoas com deficiência, como um todo no município, elas têm que avançar um bocado ainda. A gente criou uma secretaria que ainda está, ela não consegue ainda operar de forma transversal, né? A gente, em tese, quando você cria uma secretaria, você está fazendo uma aposta num foco ampliado e num aprofundamento naquela, vamos dizer, na capacidade que você vai ter de enfrentar em todas as áreas os problemas daquela população, e a gente não avalia que tem tido um avanço tão significativo assim. A gente não sabe se porque é uma secretaria que ainda não goza de tanto prestígio na prefeitura, se porque ela não consegue transitar entre as várias áreas, ou porque os investimentos ainda são insuficientes em cada uma das áreas também. Né? Feito o vereador Búfalo colocou, a educação especial, ela é uma política que, na verdade, ela tem que atravessar todas os níveis de educação que a gente tem, todas as propostas que a gente tem de construção de educação. Então, é uma temática bastante complexa e, assim, eu não sei dizer exatamente, falar o recurso está insuficiente, o recurso está suficiente. O que a gente tem de avaliação... Porque a gente, na verdade, não tem um mapeamento da demanda, né? O que a gente tem de avaliação é de que tem vazios assistenciais importantes ainda para serem cobertos. Então, a secretaria vai ter que se organizar muito bem para poder dar conta de ocupar esses vazios assistenciais, né? De oferta, de busca ativa, de conseguir fazer adequações. Então, acho que o desafio talvez seja mais do que tudo de organização e de fazer funcionarem os processos de trabalho. Não, Mina, tem a ver com essa questão do mapeamento, então a busca dessas pessoas através do censo que está sendo constituído, e nós pudemos inclusive fazer um esforço para que o conselho fosse ouvido nesse tema, e eles estão tratando. Há uma situação também, quer dizer, nós devíamos poder olhar para o orçamento e a população, por exemplo, olhar para esses números que são complexos, mas ela conseguir identificar ali quais são os projetos que o governo vai desenvolver. É um outro problema que nós temos. O orçamento, ele pode ser mais detalhado, então as pessoas terem detalhes dos programas e projetos do governo, ou menos detalhado. No caso, nós temos um menos detalhado, né? Então são rúbricas genéricas, porque isso permite, teoricamente, uma mobilidade dentro dessa rúbrica. Porque quando a gente olha, por exemplo, na educação especial aqui, pelo que eu estou entendendo, olha, 2 milhões em projetos, mas 3 milhões e meio em atividades e manutenção de serviço, quer dizer, são coisas que já existem num total de 5 milhões e meio. Exatamente. Só que não diz quais são esses projetos, isso, vereador? É isso, exatamente isso. Então, alguns legisladores dizem o seguinte: o que está no plano plurianual, o que está na lei de diretriz orçamentária, complementam o que está no orçamento. Mas o ideal seria, mesmo que com uma dubiedade, repetir no orçamento, porque é ali que o dinheiro está vinculado de fato. E aí a população poderia perceber muito mais fácil. Por exemplo, se eles dissessem aí que entre esses projetos, vamos retomar o projeto de educação inclusiva para pessoas surdas. Todo mundo, a comunidade, inclusive, já saberia do que se trata. Mas, infelizmente, essa é uma tendência de todo o orçamento. Aliás, na audiência pública, o secretário falou assim, não, aqui está bem detalhado. Só que ele próprio, para responder, ficava pedindo auxílio de diretores que estavam na plateia. Então, como que está detalhado, se ele próprio, né, o responsável pela estrutura orçamentária, tem que ficar se amparando, né, de quem tratou desse ou daquela parte do orçamento. Sim, eu vou voltar rapidinho só na questão da educação infantil, porque no final do ano passado, em 2013, a Câmara aprovou no orçamento de 2014, ela, na verdade, abriu mão de 6 milhões do orçamento do Legislativo e depois aprovou uma outra lei criando um programa chamado Auxílio Creche para que esses 6 milhões fossem destinados a esse programa,
Tivemos aqui várias cobranças de que neste ano de 2014 o programa ainda não foi implantado, mas quando a gente olha no orçamento, em 2015 existe uma previsão de 2 milhões de reais no auxílio creche para mães com filhos na fila de espera das creches da rede municipal. Como vocês analisam essa previsão? Bem, eu acho que essa discussão do auxílio creche, ela vem justamente no mesmo bojo da discussão que a gente começou a fazer aqui. A gente acha que o investimento mais inteligente e adequado a ser feito é o investimento na ampliação de serviços, na contratação de profissionais, na construção de um projeto pedagógico, porque muitas vezes quando a gente fala assim, dá auxílio creche, você está possibilitando essa mãe passar a pagar ali a creche do bairro, essas soluções que vão sendo criadas para acomodar as crianças na falta da oferta do serviço público. Então, para nós, esse investimento deve ser feito na construção de novos equipamentos. A gente tem uma avaliação preocupante que tem uma redução no total de investimentos previstos para a construção de novos serviços no ano que vem. Né? A gente tem aqui as despesas com obras e instalações, a gente tem uma redução importante no final lá do orçamento. Se você quiser olhar na página 194, a gente tem ali, 24 milhões e 600 mil previstos para... Não, perdão, 33 milhões e 490 mil, é isso? Para aplicações diretas, sendo 24 milhões para construção. Isso é um valor que é quase a metade do que estava no orçamento anterior. Tá? Sim. Então, a gente enxerga com bastante preocupação essa questão, porque a prefeitura tem que ter um plano de investimentos, tem que ter capacidade de executar esse plano de investimentos, coisa que ela não teve esse ano. A prefeitura não só perdeu recursos de âmbito federal nas mais diversas áreas para fazer os investimentos, como deixou de fazer parte do orçamento que estava previsto para investimentos. Então, para nós, essa seria a melhor maneira de enfrentar essa questão. Está claro, o caminho está muito claro, e a gente não tem então, dúvida sobre o que a cidade deveria fazer. Tá ótimo. Então, e para finalizar, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho de uma outra discussão que foi levantada na audiência pública, que é o pagamento dos aposentados na área da educação, os aposentados da prefeitura, que trabalhavam na área da educação, com o orçamento da educação. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é isso e por que seria junto com a educação ou não? Teria que ser separado, talvez, acho que no Camprev, no orçamento do Camprev, que deveria estar anotado esse valor. O que é exatamente isso? Bem, Mirna, só um detalhe da questão anterior. Esse Bolsa Creche que proposto no ano passado aqui pela Casa, com a renúncia do uso, inclusive, de 6 milhões e voltando aos cofres públicos, não é uma política nova. Ela, no início dos anos 90, já foi refutada pela cidade de Campinas por vários motivos. Uma delas é de que o problema da criança é da mãe. Quando se discute a mulher precisa ser empoderada e dar, por exemplo, um título de moradia para esposa, tem a ver com uma leitura da sociedade e tal, mas nesse caso da creche, não tem cabimento, porque a creche é um direito da criança e da família, né? Embora seja uma conquista da mulher trabalhadora. Bom, então nós somos contrários, até porque esse recurso é um recurso insuficiente, que vai alimentar uma situação que a criança tem o direito à educação. Em relação ao recurso dos aposentados, o governo, na semana passada, ele se pronunciou dizendo que o recurso que ele está prevendo para entrar como despesas de manutenção do ensino, não é o recurso de pagamento da totalidade dos aposentados, mas seria a parcela, a contribuição patronal que ele deve repassar ao Camprev. E nós temos a dizer que estamos buscando, inclusive, amparo jurídico para dizer que mesmo dessa maneira, ele não poderia fazer isso. Agora, o texto... Mas ele não tem que repassar esse dinheiro de qualquer forma? Não, o texto Não, ele tem que repassar. Porque o texto que está aqui não é bem esse, né? Só que o texto que está na lei orçamentária é justamente um texto que fala
do recurso que ele vai pagar para aposentados e pensionistas, vai entrar no cômputo dos 25% da educação. São essas obrigações patronais, isso aqui ou não? Não, obrigação patronal entra como gasto com o pessoal. Não, tá? Que está nativa. É isso. Está nativa. Isso aí tudo bem. Não, tá, isso ok. você vai achar no texto inicial, artigo 14, parágrafo único do projeto. Tá. Lá você vai encontrar o texto na íntegra e qualquer cidadão que lê o texto, inclusive isso está disponível no site da Câmara, enfim, qualquer cidadão vai entender do texto que está aí, por isso nós tínhamos... Isso. Da transferência financeira realizada ao Camprev para a cobertura de déficit financeiro será computado como a aplicação no ensino um montante equivalente aos inativos e pensionistas da área de educação, sendo apurado e calculado a cada transferência realizada, é isso? Pois é. Isso aí é o seguinte, ó. A luta para conseguir vincular receitas, garantir que, por exemplo, 25% das receitas do município vão para a educação. Não foi uma luta simples. Diversos governos, ao longo aí das últimas décadas, não queriam gastar esses elevados montantes com essas políticas públicas, especificamente saúde e educação. Então, durante muito tempo, os governos foram arrumando artimanhas, artifícios, para poder falar, bem, tivemos uma derrota, somos obrigados a gastar 25% na educação e 15% na saúde, mas nós vamos tucanar isso aqui, nós vamos falar que é gasto com educação e vamos fazer outra coisa. Por exemplo, eu citei até na Câmara recentemente, quando dessa discussão, que durante muitos anos, vários governos pavimentavam via que passava na frente de hospital. Pavimentava 50 quilômetros e tinha um hospital no meio do caminho. Aí ele falava, gastamos com saúde, acesso ao hospital. Entendeu? E aí você fazia o quê? Você conseguia burlar o mecanismo que obrigava você a gastar efetivamente com ações e serviços de saúde ou ações de educação, colocando áreas que são às vezes do transporte, da infraestrutura, da aposentadoria. Então, para nós, esse é um mecanismo que diz muito, lançar a mão desse objeto aí, diz muito a respeito de como que a prefeitura enxerga essa obrigação que ela tem de gastar com a área de educação. Quer dizer, ela está tentando adaptar, tirar um pedacinho, desonerar outra parte, quando o que a gente acha que ela tinha que fazer é gastar no mínimo 25%. É igual na saúde, é no mínimo 15%, mas considerando a importância dessas políticas, no nosso entender, é perfeitamente cabível que seja inclusive superior a esse piso, e não inferior, e com ações específicas que tenham a ver diretamente com a política. A aposentadoria não é isso. A aposentadoria você tem toda uma despesa específica. Tem, sim, gasto com o pessoal. E Mas aí, que sai da Secretaria de Recursos Humanos, é isso? a aposentadoria é isso. Tem as obrigações patronais, que são pagas, as obrigações dos trabalhadores, dos servidores, que eles vão pagar. Isso é o que tem que cobrir a aposentadoria. A prefeitura vai ter que pagar para o Camprev o que é devido e tudo mais. Agora, não pode sair das receitas que são vinculadas. Como investimento em educação. Como investimento em educação. E aí, nem saúde, nem nada. houve um compromisso do governo em mudar esse texto? Não, é o isso? governo, na primeira discussão do orçamento, ele rejeitou qualquer emenda que retirasse esse dispositivo que nunca existiu nos orçamentos passados, né? Sim. E depois, na tribuna, o líder do governo falou, bom, nós temos o amparo do Tribunal de Contas e se nós precisarmos fazer alguma adaptação do texto, nós faremos na próxima votação. Então, mas eles estão convencidos de que esse dispositivo... a votação é quarta-feira. É E aí, quarta-feira. vereador? A prefeitura está andando na emenda. corda bamba de novo, igual ela fez no caso da lei dos comissionados. É entendeu? isso, nós vamos contestar esse texto, porque esse texto abre um precedente muito amplo. Mas pra até quarta não pode ser apresentada uma nova emenda no Não. sentido de mudar esse texto? Se vier do governo uma nova redação, é possível. Espera que o governo tenha Agora, bom senso, para né? nós, não só o parágrafo único, como o caput do artigo 14, para nós também é preocupante. Então, nós avaliamos que nós não podemos assinar esses dois dispositivos, na verdade, Sim. é uma carta em branco aí para que o governo, um cheque em branco, para que o governo mobilize recursos para além
da possibilidade, que o remanejamento era autorizado 10%, e aí na peça ele está colocando 17%. Que é recorde, né? O que é recorde. E ainda você tem mais esse dispositivo que permite essa mobilidade. Então, é preocupante isso. Olha, nosso tempo está acabando. Exato. E eu fiz essa pergunta nos outros programas a respeito do orçamento, faço agora a vocês também. Alguns vereadores, inclusive, falam, olha, eu nem apresento emenda, outros apresentam. Inclusive, o vereador Paulo Búfalo apresentou, mas suas emendas foram rejeitadas, né? Eu apresentei algumas também. Como fica essa questão de apresentar a emenda? E, geralmente, as emendas, às vezes, a gente tem mais de 10 emendas aprovadas na Câmara, não nesse governo, mas até em outros também, e, às vezes, nenhuma é sancionada pelo prefeito, ou uma ou duas. Como fica essa questão do vereador apresentar emendas ao orçamento? Mina, isso para nós é o seguinte, ó, eu tenho três emendas duas emendas que são da área da educação, que buscam justamente repor recursos para que possam ser feitos concursos e contratação de profissionais. Essa atitude que o governo tem na relação com as emendas que os parlamentares fazem, para mim, reflete muito sobre como o executivo se relaciona com o legislativo. Um executivo que entende que o legislativo é um espaço para construção democrática, dialogada, horizontal e que respeita essa casa como esse espaço, ele necessariamente vai aprovar emendas que venham do legislativo. Ele vai dialogar, ele vai chamar os vereadores que fizeram as emendas para entender o que está sendo feito, ele vai negociar, feito é o papel do executivo nessa casa. Um executivo que acha que o legislativo é um problema a ser resolvido e que basta compor maioria aqui e passar o trator, feito tem sido nesses últimos 2 anos, qualquer um que acompanha a TV Câmara aqui sabe do que eu estou falando, quantos projetos que não deveriam ter sido aprovados e foram a toque de caixa, com um regime de urgência, sem poder fazer debate amplo. O executivo que entende as coisas dessa forma, ele acaba fazendo isso mesmo, ele passa o trator em cima, ignora muitas vezes as boas alternativas que o legislativo poderia oferecer à gestão municipal, e o grande prejudicado é a população, que perde a possibilidade de ter esse espaço aqui, que é um espaço importante, caro, valioso, disputado, para poder ser uma caixa de ressonância e fazer valer as suas ideias, e passa a ter que ser tudo remetido à benevolência do prefeito, que decide se quer ou se não quer uma coisa, que a coisa ande de um jeito ou de outro, entendeu? Então eu vejo com olhos muito críticos, não deixo de fazer as minhas emendas por conta disso, mas acho que isso reflete muito mais o tipo de executivo que a gente tem do que qualquer outra coisa. Vereador Búfalo. Não, olha, a participação na audiência pública que houve aqui denota que o executivo discutiu pouco com a sociedade. Então, acho que é absolutamente legítimo que os vereadores apontem emendas aqui, apresentem emendas, façam enfrentamento de plenário, inclusive. Nós não eram as únicas, havia ali pelo menos 10, 12 emendas em formatos que eu não costumo fazer, porque aí é colocar para esse ponto ou aquele ponto. Vou apresentar emendas nas áreas de educação, saúde e assistência, tentando restabelecer uma visão que eu tenho em relação ao orçamento e o que eu ouvi aqui, o que tem sido debatido, enfim. Você tem problema na educação, por exemplo, que não tem a previsão de recursos para você atingir a questão do piso nacional dos professores, combinando com a jornada, da ampliação do número de monitoras, enfim, tudo isso, né, nós vamos ter que incidir para poder apresentar, sem contar a área de assistência, que foi assumido um compromisso com essa área e que os recursos foram ali pulverizados, mas não chegou ali na área da assistência. Então nós vamos apresentar para poder fazer uma disputa política. Agora o governo ele vem com uma queda de braço, né, e vai acabar levando e vai rodar as nossas emendas e as emendas da base. Porque eles apresentam para dizer, eu estou aqui atento, só que depois retiram, votam do jeito que o governo quer, tal, não faz o enfrentamento. Ideal seria ir para a tribuna, disputar espaço, enfim. Então, acho que o orçamento vai ser isso. Então, vamos aguardar aí a votação na quarta-feira, na sessão de quarta-feira. Entre os projetos a serem analisados está o orçamento de 2015 para Campinas. E você pode acompanhar essa votação vindo pessoalmente à Câmara Municipal, com a entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta, ou assistindo aqui pela TV Câmara, no canal 4 da NET, e ainda no nosso site, que é o www.campinas.sp.leg.br. O Questão de Ordem fica por aqui e até um próximo programa.